Dia a todos, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta manhã. Amém? Queridos, hoje nesse nosso tempo de partir do pão, quero compartilhar com vocês o nosso provérbio do dia, capítulo 20. Queria que nós refletíssemos um pouco no verso 25, que ele diz assim: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Uau! Outras traduções diz para refletir muito bem antes de fazer um voto precipitadamente, pois ele poderá ser um laço se você não cumprir. Isso é muito forte, porque nós somos precipitados, extremamente emocionais, quando estamos nos nossos tempos de adoração, de oração, que o coração queima, nós nos precipitamos no falar e somos movidos por emoção. E ao sermos movidos pela emoção, nós fazemos promessas que muitas vezes não temos estrutura para cumprir. E a palavra está falando, pense bem, cuidado, antes de você fazer um voto, antes de você fazer uma promessa ao Senhor. Pois o Senhor, Ele vai requerer ela de você. Você pode se arrepender de ter feito, mas não é porque você se arrependeu de fazer que ela foi irrevogável e Deus não aceita mais. Então nós podemos fazer um paralelo com uma passagem muito conhecida, que está lá em Eclesiastes 5, e eu vou compartilhar com você a partir do 2. Pense bem antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos você terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo esta promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não votar nada do que fazer um voto e não cumprir. Isso é muito forte, porque muitas vezes nós estamos enredados nas nossas próprias palavras. Pense bem, se você fez algum voto, alguma promessa a Deus, porque talvez você não levou a sério quando disse, mas Deus levou a sério quando ouviu. E muitas vezes tem coisas na nossa vida emperrada, empacada. Possa ser que estejamos patinando em algumas áreas da nossa vida. E nesta manhã a palavra do Senhor vem nos revelar que talvez estejamos enredados nas nossas palavras, talvez estejamos enlaçados, presos nas palavras que falamos, em votos que fizemos e não cumprimos, promessas motivadas puramente num momento, numa emoção de alma, e não foi refletida para ser tomada uma decisão no Espírito. Nesta manhã, o Espírito Santo quer nos trazer uma consciência da seriedade do que é nos posicionarmos diante do Senhor. Porque Ele leva a sério tudo aquilo que Ele ouve. Quantas canções temos cantado, não apenas no momento de louvor da igreja, mas nas nossas orações em casa. Temos declarado letra de canções que não nos esforçamos para viver. Amados, isso é muito sério. Não é à toa que nós somos a geração mais fraca emocionalmente. Não é à toa que somos uma geração de cristãos fracos, que não dá testemunhos. Amados, tem uma pesquisa que diz que o número de cristãos evangélicos cresceu nesses últimos anos, nessa última década, absurdamente. Nunca houve o maior número de conversão na história.
E a gente poderia falar, aleluia, glória a Deus. Mas aí eu falo para você, também nunca houve uma sociedade tão fraca, nunca houve bases familiares tão destruídas, nunca houve também na história um número tão grande de crianças, adolescentes, homens e mulheres na depressão, com pensamentos suicidas. Então, se nós fazermos um paralelo, o tanto de pessoas que estão se dizendo cristãos evangélicas não está refletindo na sociedade, então tem algum problema. Estamos sendo enfraquecidos, estamos andando em erro. Querido, a palavra nos diz que aquele que faz um voto e não cumpre, peca. Sim, talvez você fale, olha, eu não roubo, eu não minto, eu não me prostituo, eu não ando, eu não tenho vícios, eu tenho uma vida reta diante de Deus. Talvez o seu pecado, que você ainda não teve consciência e não se arrependeu e não mudou de atitude, você fez um voto precipitado e você não cumpriu. Também quero compartilhar para nós selarmos essa palavra. Deuteronômio 23, verso 21, e diz assim, do 21 ao 23, quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Preste atenção, é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. 22, não é pecado deixar de fazer promessa. Presta atenção, não é pecado não prometer, não é pecado não votar, mas o pecado está em votar, em fazer a promessa, em se comprometer e não honrar e não cumprir. Continuando, 23. Mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Uau, que coisa forte! Não é pecado não prometer, não é pecado não participar de votos, de propósito, não é pecado. O pecado está você se comprometer, você fazer um voto, uma promessa e não cumprir. Porque foi por vontade própria que você fez a promessa. Então você deverá cumprir. Será que aí não está a resposta para muitas coisas que não estão avançando na minha e na sua vida? Vamos pensar as canções que cantamos quando estamos adorando, no nosso momento de adoração. Quantas coisas você colocou diante do Senhor? Quantas coisas você derramou perante ao Senhor de promessa? Senhor, a partir de hoje eu vou fazer assim. Senhor, a partir de hoje eu vou fazer aquilo. Deus, eu vou te entregar todas as minhas manhãs. Senhor, todos os dias da minha vida eu vou ser fiel. Não sei, o que você prometeu? O que você se votou? Se comprometeu? O que você votou? Então é tempo de você puxar a sua memória aí. Refletir. Peça por Espírito Santo. O Espírito Santo ele está trazendo essa palavra revelada para mim e para você. E da mesma maneira que ele está revelando o poder desta palavra, ele também é o mesmo que nos traz à memória coisas que fazemos e que falamos. Então, se o Senhor te trouxer à memória um voto que você fez, não importa o ano que passou, você deverá cumpri-lo. Cumpri-lo, não adianta você, Deus, quando eu prometi aquilo, eu não pensei, agora, pensando bem, Senhor, eu vi que eu não vou conseguir, eu vi que eu não tenho força, não. Cumpra o voto, ainda que custe sacrifício, que custe sangue, mas cumpra o seu voto. Muitas vezes nós fazemos voto que Deus sabe que nós não vamos conseguir honrar, mas porque nós nos comprometemos, Ele espera de nós. Muitas vezes nós estamos como Pedro. Não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer. Se preciso, eu dou a minha vida por você. Aí Jesus fala, Pedro, você nem sabe. Antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Mas Paulo, não, Senhor, os outros podem te deixar. Eu não te deixarei. Olha que promessa.
E nós sabemos o final da história, nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Pedro estava muito garantido no amor dele. Pedro estava muito autoconfiante que ele era bom, que ele amava a Deus mais do que todos os outros, porque Pedro se colocou acima dos irmãos dele. Então o Senhor falou assim: Pedro, eu vou te revelar para você mesmo e você vai ver que você não é tão bom quanto você pensa. Você vai ver que você não tem peito de aço. Queridos, muitas vezes nós fazemos promessas a Deus, achando que temos peito de aço, querendo colocar brasa no peito. E o Senhor muitas vezes vai permitir que quebremos a cara para nos mostrar que não estávamos tão bom assim. Deus perdoa, Deus perdoa. Mas o que o Senhor veio, restaurou Pedro, perdoou Pedro, curou Pedro, mas nós sabemos o final. No final da vida de Pedro, ele cumpriu ou não cumpriu a promessa? No final da vida de Pedro, ele se entregou ou não se entregou à morte por amor a Cristo? E além de ter morrido, crucificado, ele diz a história, isso não está na Bíblia, mas diz a história, que ele mesmo pediu para que invertesse a cruz e colocasse de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor dele. Aleluia! Então que nesta manhã você venha lembrar de votos, compromissos e promessas que você fez para o Senhor. E se você não cumpriu, você está em pecado. E em pecado a sua vida não prospera. Em pecado a sua vida não avança. Se existe áreas da sua vida que você está patinando, que você fala, eu não sei mais o que fazer, talvez, eu digo talvez, a resposta seja em promessas que ainda não foram cumpridas. Que nesta manhã o Senhor te traga essa reflexão. Amém? Pai, nesta manhã, debaixo desta palavra tão esclarecedora, Pai, nós venhamos pedir, Espírito Santo, traz à memória se existem áreas da nossa vida que não está prosperando e não está avançando por promessas que não foram cumpridas. Se temos pecado, Pai, contra o Senhor, com promessas que não cumprimos, votos que não ainda cumprimos diante do Senhor, Pai, nos perdoa pela a falta de compromisso, nos desculpa, Senhor, nos perdoa, Senhor Jesus, porque nos faltou negligência, fomos negligentes, Pai. Nos faltou diligência, Senhor, nos faltou compromisso e seriedade com a palavra. Fomos precipitados no falar, Pai. Nos perdoa, nos derrama a graça, a capacitação que precisamos para honrar os nossos compromissos, para cumprir os nossos votos diante do Senhor, porque a sua palavra diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Que sejamos como Davi, Pai, que ele diz que ele cumprirá todos os votos diante do Senhor. Que nesta manhã venhamos nos levantar e custe que custar, venhamos cumprir todos os nossos votos, as promessas que fizemos diante do Senhor, canções que cantamos, que não nos esforçamos para viver a letra daquele louvor. Nesta manhã, Senhor Jesus, derrama graça e capacitação sobre nós, Pai, e nos dá mais inteligência, sabedoria, Pai, que não sejamos precipitados no falar, mas sejamos prontos para ouvir e sejamos moderados no falar, não sejamos emocionais e impulsivos nas nossas promessas, coisas que o Senhor não nos pediu, e nós que achamos que somos fortes o suficiente, que somos santos o suficiente, que somos bons o suficiente para cumprir votos, Pai, para fazer promessas, Senhor Jesus. Que nesta manhã o teu Espírito traga consciência e maturidade, que deixamos de ser meninos no nosso tempo de oração, que deixamos de ser crianças na adoração e que sejamos mais racionais, que entregamos um culto racional ao Senhor. Não é ter medo de cantar, não é ter medo de orar, Senhor, é ter consciência daquilo que estou cantando, é ter consciência daquilo que estou falando e saber que como homem e mulher de Deus eu preciso ter o caráter de honrar as minhas palavras, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma manhã de consciência. Batiza-nos nesta manhã, Pai, com um batismo de consciência, com um batismo, Senhor Jesus, de maturidade, um batismo de diligência, de compromisso e de honra, Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.
tem um dia extraordinário e eu profetizo que por esses próximos dias o Espírito Santo vai te trazer à memória se há votos pelo caminho, se há propósitos pelo caminho que você não cumpriu. E o Senhor vai nos trazer esse esclarecimento para que sejamos livres e prósperos, possamos ser liberados para prosperar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique na paz.